Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso ciclo de lives com os idealizadores e educadores das iniciativas da Rede Pou Itália. Estamos realizando essas lives, hoje nós estamos na 8ª live do nosso ciclo, conversando, escutando as histórias de tantas pessoas que foram influenciadas por outras pessoas que já fazem uma trajetória no Pou. Como eu tenho repetido aqui muito, nós estamos tecendo a nossa colcha de retalhos, cada um com a sua experiência, cada um com a sua trajetória, cada um com a sua história dentro do português como língua de herança. Esse ciclo de lives tem sido organizado pelo projeto Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, que faz parte da Rede Pou Itália, né? A gente tem o prazer de ser uma das 15 iniciativas que atualmente faz parte da nossa Rede Pou Itália, uma rede que junta, consegue realizar ações comuns não, ações que fortalecem as nossas iniciativas, tanto na nossa localidade quanto no território. E é isso que a gente está contando aqui, a nossa história, enquanto iniciativa e enquanto rede. Hoje nós iremos também receber, né, convidados especiais. Hoje o projeto que estará conosco é o projeto de Torino, Contando Histórias. E para começar, a nossa convidada especial não vai poder estar ao vivo, mas para não faltar ao nosso encontro, a Amanda Dorian, que atualmente não está mais ativa no projeto, ela gentilmente mandou alguns vídeos para a gente para poder contar a sua trajetória dentro do POU, enquanto mãe, enquanto educadora, a sua trajetória no projeto, algumas ações com a Rede POU. Então, a gente vai ter essa participação da Amanda. Agradeço já as pessoas que estão chegando para nos fazer companhia. Peço, por favor, que compartilhem essa live nos grupos que vocês participam. Coloquem os corações de vocês para que outras pessoas possam também se beneficiar com esse nosso papo, se inspirar, porque a nossa ideia é contar essas histórias inspiradoras da conexão com o Pou na Itália para espalhar boas ideias pelo mundo. Eu vou começar, então, conversando, né? Eu vou falar conversando com a Amanda, que vai estar aqui com a gente, como eu falei com vocês, através dos vídeos. A Amanda, ela é brasileira, ela é casada, o marido dela é italiano, ela tem 2 filhos. Há 12 anos ela mora aqui na Itália, é jornalista e também uma mãe que escolheu, né, manter a sua língua, a sua cultura na sua família, mesmo morando no exterior. Então, essa primeira parte, né, dessa nossa conversa, em que a Amanda vai nos contar um pouco sobre o seu desejo, né, de transmitir, de manter essa sua cultura para os seus filhos, na sua família, e contar um pouco também de como foi que ela teve conhecimento, como foi que ela teve o contato com a Rede Pou Itália. Então, esse primeiro momento, a gente vai escutar esse relato da Amanda, falando um pouco da sua história. Em 2009. E a minha ideia naquele período, assim que eu cheguei aqui, era de mergulhar, né, na cultura italiana, no estudo da língua, que eu não sabia falar quando eu cheguei aqui em janeiro de 2009, na culinária, enfim, na história. E por isso eu não frequentava brasileiros. Meu marido é italiano, então eu convivia com a sua família, com seus amigos, enfim, eu tinha realmente poucos brasileiros. Através de um curso de língua italiana para estrangeiros que eu fiz aqui, eu conheci alguns brasileiros e que são hoje praticamente os meus poucos amigos, assim, aqueles amigos mais próximos que são amigos ainda hoje. Então, somente em 2012, quando nasceu meu primeiro filho, que alguma coisa mudou.
O que aconteceu? Eu sempre gostei de estudar línguas, né? Desde adolescente estudava inglês, estudei espanhol, estudei francês. E quando meu filho nasceu, óbvio que para mim era a primeira coisa lógica é que ele aprenderia português, porque só eu moro fora do Brasil. Toda a minha família, meus pais, meus irmãos, sobrinhos, toda a minha família está no Brasil. E para mim era impensável e inadmissível que o meu filho não conseguisse se comunicar com os meus parentes. Enfim. Então, para mim, isso era óbvio, sem teorias, enfim, nada de fundo. Para mim, a primeira coisa, o primeiro aspecto era esse. Depois, obviamente, eu comecei a ler, né, sobre bilinguismo, sobre isso, e aí eu descobri o POL, o português como língua de herança. O que é isso? Esse conceito novo, né? E ao descobrir o POL, eu descobri através nessas minhas pesquisas sobre bilinguismo, eu me inscrevi num grupo chamava do Facebook Piccolo Tagarella. E lá eu conheci algumas meninas e conheci a Sara. A Sara me apresentou a Rede POL, a recém-nascida Rede POL, né? Que tinha algumas pessoas na época, não me lembro, eram poucas pessoas, não era como agora, e sempre me incentivou, né, a fazer alguma coisa, porque aqui em Turim não tinha nenhuma iniciativa, nada. E eu já tinha percebido, então, depois do nascimento do meu filho, que ele precisava conviver com outras crianças, precisava ter acesso a atividades em português, brincar em português. Nesse período estávamos nessa fase, né? Brincar em português, ouvir histórias em português. Aí eu iniciei a minha caça, né? A minha busca, caça por livros em português. E, 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 e foi isso, né? Com a Sara, a gente conversava, trocava ideias, ela me adicionou a esse grupo do WhatsApp, depois, né, da Rede Paul, e eu, nessa época, o Matheus já estava maior, o Lucas já tinha nascido, e o português como língua de herança é muito mais que só ensinar a língua, né? É a cultura e serviu não só para mim, foi uma coisa para eles, mas para mim, né? Porque depois de algum tempo fora do Brasil, eu já comecei, bem, a Itália, a língua já dominava, enfim. Aí eu comecei a sentir falta das minhas raízes, das coisas brasileiras, fui buscar, aprendi a fazer pratos da minha região que eu não sabia, porque eu nunca fui muito boa na cozinha, mas aí eu, sabe, comecei a buscar informações, né, a aprender a fazer certas coisas. Porque tudo isso faz parte, né, dessa cultura, dessa bagagem, dessa herança que eu tô deixando para os meus filhos. É, e hoje a minha família, nós somos uma família multicultural, uma família bilíngue, e o português é a herança dos meus filhos, é aquilo que que eu vou deixar para ele. Acho que a minha herança, a minha mais rica, a minha mais importante, né, herança que eu vou deixar para eles. Nossa, a Amanda não está aqui ao vivo, mas está me emocionando com as palavras, né? Eu costumo dizer que o Paul é pura emoção. Eu vou fazer uma pequena correção aqui, né? Os bastidores me deram uma ajuda aqui. A Amanda, atualmente, ela não é mais uma mãe educadora no projeto Contando Histórias, mas como ela vai falar daqui a pouco, ela é uma mãe ativa. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria só de resgatar um pouco, né? Aproveitar aqui a fala da Sara.
como a Rosa também colocou, né, a questão que nós somos pescadas. Nós começamos a nossa live assim, porque na primeira live que eu fiz com a Leila Santos do Projeto Pirulito, eu comecei compartilhando justamente isso. Eu cheguei na Rede Pro Itália por conta da Leila, né, que me pescou por aí pela web, que eu estava procurando parceiros e me encontrei, meus caminhos se cruzaram com o da Leila. E nas lives nós estamos vendo quantas conexões foram criadas, né? Aqui a Amanda estava falando um pouco do Piccolo Tagarella, que é um grupo que até hoje é ativo, e outras mães também citaram Piccolo Tagarella. E é muito importante essas conexões, é muito importante esse registro e muito importante divulgar e promover as ações que nós fazemos para que possamos atingir, né, outras famílias. Então, o desejo da Amanda como mãe de manter, né, e de conseguir encontrar outras pessoas que possam viver com ela. E chega um momento que essa vivência só em casa da língua de herança não basta. E é sobre isso que a Amanda vai falar agora um pouco, sobre a sua vivência no projeto Contando Histórias. E ela vai contar um pouco de como é que foi, né, essa conexão de viver essa cultura, de experimentar essa língua com os seus filhos no grupo. Hora do Contando Histórias. Não sou a idealizadora ou a criadora original do Contando Histórias, mas eu participei desde o início, desde o primeiríssimo encontro, né, com meus filhos. Foi em 2015, o Luca era um bebê e o Matheus tinha 3 anos, e eu participei do primeiro encontro do Contando Histórias, que era um projeto criado pela Ludovica. No segundo ano chegou a Carla, a Ludovica deixou, chegou a Carla, e nós continuamos participando, eu e meus filhos. Então, ali, os 2 primeiros anos, eu era só uma mãe educadora, que levava os filhos, sempre ali, dando uma, né, para mim, era importantíssimo a existência desse projeto, mas eu levava meus filhos. A partir do 3º ano, eu fui convidada pelo Paulo a participar, né, e assumir, a ajudar a organizar o projeto. E foi aí que começou a minha parceria com a Carla, nós duas, né, levamos esse projeto juntas por outros 2 anos, né, 2 anos, eu acho, e foi muito gostoso, né, trabalhar com a Carla. Eu não tenho uma formação na área de educação. A Carla é pedagoga, mas eu não. Eu sou da área de comunicação, trabalhei como jornalista, enfim, não tinha nada a ver. Mas eu me joguei mesmo de cabeça, porque eu já estava estudando, lendo muito sobre a questão, né? Então, com o apoio da Rede Pol, né, com a troca de experiências, quando a gente precisava de alguma coisa, quando eu tinha alguma dúvida, sabia para quem pedir orientações, com muita leitura, muito estudo. Eu fiz um curso de didática de português como língua de herança com o Camões, Instituto Camões de Portugal, li muito, enfim. Então, os encontros do Contando História eram muito estudados e planejados, né, por mim e pela Carla. Nós testamos modelos diferentes de acordo com aquilo que a gente conseguia fazer, né, com as crianças todas juntas, ou tentando dividir um pouco por idades, enfim. Fizemos algumas experiências, até que eu resolvi deixar essa parte organizacional por questões minhas familiares, porque precisava me dedicar ao trabalho e mais, e as minhas crianças também em uma maneira diferente, né? Porque as dinâmicas familiares mudam, né? Então eu notei que, na verdade, eu precisava deixar de lado um pouco a minha atividade com o projeto e me dedicar exclusivamente a eles. E funcionou.
Nós continuamos participando do Contando Histórias, até que a pandemia tomou conta e, infelizmente, hoje não, o projeto está parado esperando, né, que essa pandemia permita, né, o retorno. E com certeza eu vou continuar levando meus filhos, né? Não vejo a hora que eles vão poder, né, que vão retomar esses encontros e essa oportunidade de encontrar outras crianças brasileiras e exercitar esse português além das nossas paredes domésticas e dos encontros online. A Amanda conclui agora tocando bem no emocional, né? Que saudade dos nossos encontros presenciais, né? Que saudade de viver a nossa língua, a nossa cultura na comunidade, com outras famílias. Mas vamos lá, vamos continuar, que esse tempo também vai passar. A Amanda falou um pouco, então, da participação dela no projeto, e a outra mãe, educadora, também está aqui, daqui a pouco vai conversar com a gente, a Carla Jamarim. Agora a Amanda vai compartilhar um pouco de como é importante, né, para a família dela, a questão do bilinguismo, né? Como é que funciona a política familiar na sua casa. Um minutinho só. Agora a gente vai. Família é uma família bilíngue. Aqui o bilinguismo é uma política mesmo da nossa família, o que a gente escolheu junto, eu e meu marido. É uma decisão que nós tivemos desde que eles nasceram, né? Que aqui se fala português e italiano, no mínimo, né? Mas essas duas línguas as nossas crianças tinham que aprender desde o início. O apoio e a participação do meu marido nessa viagem, né, que é crescer filhos bilíngues, é essencial. Sem ele, eu não seria possível, né? Ele valoriza muito isso, ele respeita muito a minha cultura, a minha língua, e isso meus filhos percebem isso, não é? Ele também tem interesse, por isso é muito importante, porque ele pensa, meu marido diz que, na verdade, se ele se casou com uma brasileira, ele tem que aproveitar o pacote completo, né? Então, aqui, por que não falar a nossa língua? É impensável pra gente não falar a minha língua com eles, né? Para ele, e ele também pensa assim, que é uma riqueza que a gente não pode perder. A gente não pode perder isso. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, ele é o principal apoiador mesmo, ele não abre mão disso. E devo dizer que é muito importante, porque eu tenho que agradecer muito a ele, porque tem alguns momentos que é difícil, porque não é simples, pelo menos na minha família, acho que cada família tem uma dinâmica. Na minha família não é simples, né? A gente passa por... Até hoje, eu tô com o mais velho, então o Mateus tá com 8, o Luca tá com 5, quase 6. Tem fases, né? Então eu tive a fase que o Mateus não queria falar português. Ele começou, na verdade, a primeira palavra dele foi em português. Aí depois dos 3 anos começou a escola materna, ele já começou a substituir, né? Já era mais italiano que português, normal. Mas ele chegou um momento que ele não queria participar das atividades, né? Do projeto, não queria ir. Hoje não, hoje estamos numa fase muito gostosa, que ele tem muito orgulho de falar outra língua também, né? Ele na escola, a escola também tem um papel importante, porque a escola dele não vê isso como eles não fazem nenhuma atividade especial, não existe curso, mas a professora de italiano todos os anos ajuda a organizar uma atividade para comemorar o Dia da Língua Materna e valoriza isso, então ele se sente muito bem, né? Ele se sente bem, não se sente excluído, mesmo tendo poucos alunos de origem estrangeira ou de dupla nacionalidade na sala dele, na sessão dele,
São só 3 alunos, além dele tem outros 2. É, então, mesmo assim, ele não se sente diferente, ele se sente orgulhoso. Inclusive, esse ano, na semana passada, ele até leu um trecho de um livro sobre o Saci para os amigos, para eles poderem escutar o português. Enfim, é uma parceria muito importante também da escola, mas tudo começa em casa. Trabalha em casa e com a participação de pai e mãe. E a participação do genitor, do pai ou da mãe que não é de origem brasileira, é muito importante isso. É muito importante. Nossa, é, é, Amanda, eu quero só retomar a frase que a Amanda disse, né? Que tudo começa em casa. E sem dúvida ter esse apoio, né? Do marido ou da esposa, para construir esse ambiente plurilinguístico, né? Multicultural, é muito importante e saudável também. Então, Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui. Depois você vai assistir, mas muito obrigada pela sua contribuição. A gente queria também deixar registrada essa sua passagem, mesmo você não tendo a disponibilidade de estar ao vivo, você teve presente. Muito obrigada. A Rosinha, minha parceirinha aqui, tá puxando o meu saco quando a gente fala na Bahia. Ó, tá dizendo que eu sou uma baiana porreta. Uma mulher, mãe, educadora, colega de povo para toda hora. Como eu admiro a competência dessa idealizadora do grupo Brasilidade. Rosa, você é uma florzinha que perfuma o meu jardim, você sabe disso. Aí vem a Sara, outra querida maravilhosa que influencia tantas mulheres, né? Com esse seu olhar, com essa sua acolhida, com seu jeito acolhedor, né? De escuta. Obrigada, Sarinha, obrigada pela sua presença. A passagem da Amanda aqui deixou, né? A saudade na gente, a lembrança. O Paulo estava aqui brincando, que foi professor, depois ele fala aqui quando ele chegar para a gente. E a Sara está reforçando, né? Que são essenciais realmente esse apoio dos nossos companheiros, né? Dos nossos parceiros. Amanda, né? É uma mãe educadora que teve no projeto como educadora e continua como mãe, como ela falou desde o começo. E agora eu quero convidar também outra mãe educadora do projeto, quero conversar um pouquinho com a Carla. Boa noite, Carla. Boa noite. Seja obrigada bem-vinda. Pelo convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Aproveito aqui mais uma vez para agradecer a disponibilidade de vocês nessa live, de todos que já passaram por aqui, porque realmente a gente tem uma troca, é uma coisa muito rápida, porque a gente sabe da nossa dinâmica, mas graças à disponibilidade de vocês em contar e registrar essas histórias tem sido uma experiência bem gostosa. A Carla, ela também é mãe, né, de 2 meninas. Ela é educadora também, é mãe educadora, trabalhou com português, trabalha, a Carla aí agora vai dizer para a gente, né, português como segunda língua, e também trabalha, né, com e tem 6 anos que a Carla mora na Itália. E eu queria que você começasse, Sara, contando um pouco, né, de como é que você chegou até o projeto. Conta um pouco da sua trajetória, para a gente entender como é que os caminhos se cruzaram, como é que você chegou até o Contando História, chegou aqui na Itália, suas experiências. Ok. Eu, como você já disse, eu estou aqui na Itália há 6 anos, né? E logo que eu cheguei aqui com as minhas filhas, eu tinha preocupação como mãe de manter o português em casa, né? E a minha filha mais nova ainda não tinha sido alfabetizada. Eu tive a experiência de alfabetizá-la em casa, paralelo à alfabetização que ela teve em italiano. E eu tinha já uma experiência como professora, né, no Brasil, uma formação na área, e foi um processo interessante para mim, diferente, né, de estar fazendo com a minha própria filha, fora do Brasil, e foi uma experiência interessante. E nesse processo,
meu aqui na Itália, de adaptação ainda, depois de mais ou menos um ano e pouco que eu estava aqui, eu tive conhecimento do ARAM, né, que é uma associação brasileira, que agora se chama Casa Brasil, e foi no mesmo momento onde estava tendo uma transição, né, como a Amanda já adiantou, o Contando História já existia, tinha uma italiana, a Ludovica, né, que executava esse projeto, mas ela não ia dar continuidade ao projeto. Foi onde eu recebi o convite para estar dando continuidade a esse projeto lindo, e que eu fiquei muito interessada e muito empolgada, e me senti muito privilegiada de poder dar continuidade, né? Um projeto que já existia, e é claro que eu coloquei toda a minha, né, o meu jeito de trabalhar, e tive essa grande oportunidade de dar continuidade ao Contando Histórias, e era um grupo ainda bem pequeno de participantes, de famílias que conheciam o projeto. A gente passou por um período bem duro no início de divulgação, de conscientização de outras famílias da importância do bilinguismo, do português como língua de herança. E quem é da rede sabe bem do que eu estou falando, né? A gente... São coisas que acontecem, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Exato. E eu fiquei muito feliz quando a gente teve a participação, né, da Amanda, que primeiro sempre participou frequentemente das atividades como mãe, e depois se disponibilizou a arregaçar as mangas e trabalhar ali junto comigo para a gente aprimorar ainda mais as nossas atividades, e foi realmente um momento, assim, muito especial, sabe? A gente pôde, né, planejar muita coisa juntas e executar, e tivemos muito sucesso nisso, tanto que muitas outras famílias conheceram o projeto e começaram a participar de uma maneira frequente, né, de uma maneira com mais envolvimento, e o que gerou realmente muita alegria para a gente, porque eu tive a experiência como mãe de escutar da escola das minhas filhas que eu deveria falar português, que eu deveria falar italiano em casa, né? Então, a gente sabe que existe todo esse movimento contrário aí ao nosso, nas escolas aqui, nesse Mas isso sentido. quando elas eram pequenas, Carla? Desculpa te interromper. Sim. No ensino elementar, né? Aqui, no ensino fundamental, que seria o nosso ensino fundamental. Eu tive essa motivação, eles me aconselharam mesmo, com todas as letras, de não ficar falando português em casa, que poderia atrapalhar o desenvolvimento delas na escola. E, né, na escrita, principalmente, mas eu sabia muito bem que não era bem isso que eu deveria fazer, né? Agora, essa foi uma experiência na escola elementar, né, como eu falei. E agora elas já estão na escola média, as duas. E eu preciso também falar que eu estou tendo uma experiência muito diferente, muito positiva nesse sentido, e principalmente dos professores de línguas, os professores de inglês e espanhol têm demonstrado uma postura totalmente diferente, sabe? De apoiar realmente as atividades, apoiar o bilinguismo, de comentar do desempenho delas nas aulas. E
Então, é interessante essa diferença, né? Porque a gente sabe que existe Maravilha, é muito um interessante. mito muito grande de que o bilinguismo pode atrapalhar, né? Tanto a alfabetização como o desenvolvimento em si, desenvolvimento de maneira geral das crianças. Digamos, digamos, é uma fala, né, recorrente entre as famílias, isso às vezes aconselhado até do pediatra, né, quando a criança às vezes demora um pouco para falar, eles às vezes sinalizam que pelo fato da criança ter contatos com mais línguas que interfere, né, nessa questão da fala. É Colocando aqui, verdade. é bom escutar você, a sua experiência por aqui. E o Paulo está colocando a coisa importante, desculpa se eu te interrompo. Chegamos a ter encontros só para as filhas da Carla, mas aos poucos o grupo conta com 17 famílias frequentes. Acho importante esse registro porque acontece em diversos momentos, né? Que a frequência oscila e às vezes a gente tende a se desanimar. É verdade. E é importante perseverar e semear, né? Olha, é verdade. Paulo está me fazendo lembrar aqui de momentos que a gente né, viveu, principalmente no primeiro ano, de perseverar, de fazer encontros, mesmo sem ter confirmação de famílias, da participação das famílias, e muitas vezes eram só as minhas filhas, e a gente né, estava ali firme e executava as atividades planejadas, sabe, com a intenção e acreditando que aquela realidade ia mudar, e de fato Mudou. conseguimos ter um grupo hoje, né, de famílias. Eu queria reforçar também uma coisa interessante que foi mencionada pela Amanda, e que a gente observou isso também nessa nossa trajetória, é que as famílias, esse apoio, né, quando existe o apoio, principalmente da parte do cônjuge, do pai, né, que não é brasileiro, isso é fundamental realmente para o envolvimento da criança, da família, né, em si. A gente pôde perceber que onde existia esse interesse, não só da participação dos encontros em si, mas do interesse de aprender a língua, de interesse pela cultura brasileira, né, isso faz muita diferença. Que bacana. Então, Não, porque isso reflete, né, no contexto da criança, da família. Aproveitando que você está falando um pouco da família, Carla, conta um pouco, então, né, você chegou, participou dos encontros, e conta um pouco como são organizados esses encontros, qual é a faixa etária, as atividades que vocês desenvolvem. Então, nós tivemos um grande desafio desde o início, pelo fato do grupo, nós abrimos né, a participação das crianças em todas as faixas etárias, e a gente tinha crianças com idades, com diferenças de idade muito grande, né? Então, tínhamos os pequenininhos, as crianças bem maiores, e isso foi uma questão bem desafiadora para a gente lidar com essas diferenças de idade. E como a Amanda também mencionou, a gente tentou várias estratégias diferentes e realmente para atender as demandas, né, as necessidades específicas de cada idade. E a gente, nesse último ano, teve o apoio de uma outra educadora também, que, apesar de não ser brasileira, era italiana, né? Mas tinha um coração verde e amarelo, e com muita vontade de nos apoiar, de nos ajudar, nos ajudou a desenvolver o último ano das atividades, onde a gente pôde separar, poderia ter, né, onde a gente pôde ter momentos com um grupo maior, com um grupo com crianças de várias idades, e depois momentos específicos com as crianças de acordo com a idade, né? E uma outra coisa que eu queria mencionar é que a gente, o nome do projeto, né, que a gente manteve, que começou com a Ludovica como Contando Histórias, a gente manteve,
e a gente, não era só o nome, né, a gente manteve realmente a literatura infantil como carro-chefe, e, e a gente teve, né, a oportunidade de explorar essa riqueza da literatura infantil brasileira, trabalhando vários autores, muitas obras maravilhosas brasileiras, e as atividades eram desenvolvidas de maneira lúdica, com, com muita música, muitos jogos, parlendas, trava-línguas, resgatando brincadeiras antigas e, né, tentando aproximar os ítalos brasileiros que moram aqui tão longe do Brasil, tentando aproximar o Brasil Que delícia, tentando trazer um dessa pouquinho do turma. Brasil para cá, né? E a Exatamente. gente consegue, né? Através desses encontros, a gente consegue fazer esse resgate, né? Às vezes através dos pais, começa a semear um pouco nas crianças, é muito importante. E é interessante que quando a gente começa a escutar, né, esses depoimentos, essas falas, nessas nossas conversas, a emoção, né, que transparece desse trabalho que a gente realiza, que é um trabalho baseado muito, muito, muito no amor e no afeto. É verdade. Agradeço muito também pela sua disponibilidade de estar aqui presente com a gente, de contar um pouco dessa sua experiência no projeto. Se você quiser deixar algum recado final, eu deixo alguns minutinhos para você fazer e se despedir da gente do nosso encontro hoje. Sim. Para mim, realmente, como você falou, o português como língua de herança, né, é uma coisa que realmente passa pelo coração, né, e esse projeto, para mim, tem um valor muito especial, e no momento eu fico com muito pesar de ter que deixá-lo, porque eu vou estar me mudando aqui da Itália em breve, então a gente está num período de transição também, de novo, né, onde eu vou estar deixando, o Paulo vai explicar melhor sobre isso, dos nossos próximos planos, né, e queria falar que para mim foi realmente um prazer enorme, um privilégio muito grande ter vivido, não só como educadora, mas como mãe também, né, eu vejo que as minhas filhas, que tiveram sempre presentes ali comigo né, dos primeiros encontros, eu vejo que para elas foi muito importante ter participado, sabe? Nos 2 últimos anos, elas se envolveram e puderam participar de forma muito ativa, assim, das atividades que eram desenvolvidas, e o que me dá, né, muito orgulho, muito prazer de vê-las como que essa questão da identidade, né, brasileira está sendo, da identidade delas, na verdade, como que está sendo formada. Eu vejo assim, o orgulho que elas têm de ser brasileiras, né, e consciência realmente da cultura, o desenvolvimento da linguagem, da escrita. Então, isso para mim é motivo de muita satisfação e orgulho, sabe? E é isso, eu queria agradecer, né, pela participação aqui, por essa oportunidade, e, eu acredito que o Paulo vai estar complementando a minha fala aqui, podendo dar mais perspectiva dos próximos passos, né? Ok, o Paulo está aqui dizendo, né, que emoção este testemunho como a mãe, né, e a importância para as filhas, né, que participam. O importante é o amor que nós depositamos na nossa identidade, doar essa herança de modo natural é orgulho. Então, eu desejo, né, que essa sementinha que você está vendo, né, que floresce em suas filhas, continue, né, florescendo, que deem frutos, e que por onde você for, independente do país, onde será sua nova residência, que você leve o Paul para onde você estiver. E se precisar, estamos aqui.
Não esqueça de nós, se precisar. Estamos aqui porque a internet nos conecta de qualquer lugar do mundo, tá? Sim, era outra coisa que eu também gostaria de mencionar, acabei não falando, que, né, eu tive o grande privilégio de conhecer essa turma bonita, esse povo né, bacana, que é a Rede Paul, e que nos ajudou muito durante o nosso trabalho aqui, né, serviu como referência e com certeza quero manter o contato sim para os próximos, para né, começar iniciativas como essa para onde eu for, e é isso. Vamos multiplicar o Paul, né? Obrigada, Carla. Obrigada mais uma vez pela sua presença e até os próximos encontros, né? Por aí. Sim, se Deus quiser. Nossa. Eu vou ficando aqui segurando a emoção porque eu sou envolvida, né, com o Paul, sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por esse tema, pelo Paul. Queria só resgatar essa fala da Rosa aqui, que ela agradece a presença da Amanda, a sua participação no nosso ciclo de lives, que ela trouxe uma experiência rica de emoções, de afeto, coragem, ensinamentos e fortalecimento. Agora, nós iremos conversar com o único homem atualmente presente na nossa rede, por conta disso que o nosso ciclo de lives tem, né? São idealizadores e não idealizadoras, porque tem um homem no grupo e a gente respeita a presença. Muito obrigado, muito boa noite, Yara. Prazer estar aqui. O nome era diferente, mas aí eu lembrei, não, tem o Paulo. A gente poderia colocar ciclo de lives com idealizadoras e o Paulo. Da próxima vez eu vou colocar. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Para mim é um prazer, Yara. O Paulo está aqui representando a associação, porque o projeto Contando Histórias, agora ele vai falar um pouco mais, faz parte, né, da Associação Casa Brasil Torino. E que o Paulo ele é casado, ele tem mais de 10 anos, eu perdi as contas quando sempre você está aqui na Itália, eu vou falar mais de 10 anos. São 12, desde 2008. 12 anos que está aqui na Itália, e desde 2013 ele é o presidente da associação, é pai de 2 ítalos brasileirinhos, que daqui a pouco ele vai falar também sobre isso. E eu gostaria que você começasse contando um pouco, Paulo, da história da associação, um pouco do que vocês fazem. Vou passar a bola para você. Tá, joia. Não, pois bem, bom, como você falou, a Casa Brasil, ela, bom, isso já tinha sido mencionado antes, né, não foi bem você que falou, mas a Carla tinha mencionado que a associação nasce em 2007 como Associação Aram. E, na sequência, em 2013, eu assumi como presidente e, ao longo dos anos, a associação se tornou Casa Brasil Torino. Pois bem, hoje a gente estava conversando um pouquinho sobre essa história minha com a associação, esse envolvimento. Então, eu vou retomar aquilo que eu te falei, mas, basicamente, quando eu cheguei na associação em 2013, eu caí um pouco de paraquedas dentro dessa realidade, né? Eu fui convidado para poder assumir a presidência, mas eu não estava muito bem ambientado dentro daquilo que o contexto de uma associação brasileira no exterior. Isso do ponto de vista do conteúdo, né, daquilo que a associação se ocupa. E nem tão pouco eu estava muito por dentro daquilo que significava assumir essa responsabilidade, do ponto de vista técnico mesmo, administrativo, o empreendedorismo social, a forma de conduzir é uma coisa que era muito distante de mim. Então, a associação foi, ao longo dos anos, devido a essas características que eu falei, foi incorporando uma série de atividades, uma série de projetos que a gente amadureceu e que hoje
a gente vê como uma instituição que promove o desenvolvimento da comunidade brasileira no território, né? Então, hoje a gente vê o projeto Contando Histórias como um projeto super importante dentro da nossa associação, como aquilo que, com todas as interligações, né, que esse projeto tem com todo o contexto de desenvolvimento da sociedade. A gente falou muito dos laços familiares, da herança cultural, tem a questão da identidade, tem a questão do trocar ideias, tem a questão da educação também, que não se limita ao espaço educativo da escola, mas que entra no seio familiar também. Ou seja, o projeto ele é muito rico, mas é também um dos projetos que a gente promove, né? Então, hoje, a Casa Brasil, ela tem uma série de... ela trabalha por projetos, né? Que tocam aí o campo cultural, que tocam o campo das relações institucionais, que tocam um pouco de elementos ligados à questão da imigração, à questão de como promover e mobilizar recursos para que todos esses projetos sejam viabilizados, mas tem uma proposta, vamos falar assim, interdisciplinar, né? Então, trabalha educação, trabalha cultura, trabalha relacionamento com as instituições e assim por diante. Mas, enfim, a associação é uma atividade que me dá uma satisfação muito grande de poder trabalhar, uma minha é como se fosse um outro filho, um terceiro filho, a Federica, minha esposa, que sabe, mas a gente, no período da pandemia, a gente, de certa forma, conseguiu reformular e repensar um pouquinho daquelas atividades que a gente estava fazendo, e hoje a gente está preparando novidades, principalmente para o português como língua de herança, que é aquela atividade com a qual, depois de ter me tornado pai de 2, né, eu acabo me identificando mais. Nasceu esse desejo em você também? Na verdade, eu comecei a participar antes, tentando ali carregar piano, né, que o pessoal fala. Tudo que precisava, tudo que era para poder tentar mandar a atividade adiante, eu tentava ajudar, sempre dando muita liberdade para as meninas também coordenarem as atividades e projetarem. Como a Carla falou, ela trouxe o jeito dela de trabalhar, teve a contribuição também, que eu agradeço muito, da Amanda. A Amanda e a Carla fizeram uma dupla excepcional naquela fase em que as duas trabalharam juntas, a Carla com a parte pedagógica, a Amanda com a parte administrativa, foi essencial. Depois, hoje a gente viu depois uma segunda fase com a parte da Gabriela, que também montou uma equipe junto com a Carla, e aí elas também distribuíram as atividades. As duas têm um perfil um pouco mais pedagógico, mas agora que esse ciclo está mudando, para o futuro, a gente está preparando novidades na questão do Contando Histórias para a turma. E não vamos deixar a peteca cair, né? Com certeza, com certeza. Esse foi um tempo também de reformular um pouco as nossas ações, né? Esse tempo de pausa. Isso, com certeza. Que o mundo nos deu.
Paulo, fala um pouquinho das ações da associação, né? Vocês, antes que o mundo te desse essa pausa, né? Um pouco das ações que vocês fizeram no território. Conta um pouquinho para a gente. Como eu falei, a associação ela tem uma abordagem bastante interdisciplinar, né? A gente, como serviços, né, a gente teve uma atividade de orientação na questão burocrática, principalmente com relação ao consulado brasileiro. Nós tivemos uma série de atividades ligadas a, como eu dizia, o desenvolvimento da comunidade. Então, por exemplo, a promoção do empreendedorismo, nós fizemos um projeto junto ao Sebrae, a promoção da cultura brasileira com as mais variadas vertentes ou representações culturais, né, como, por exemplo, o cinema. A gente promoveu um projeto junto à Associação Vagaluna, em que realizamos festivais de cinema num espaço prestigiosíssimo que teve aqui na cidade, que é o Museu do Cinema de Turim, que está localizado na Mole Antonelliana. Não sei se você conhece aqui, Yara. Não. Mole Antonelliana, tem que vir visitar. A Mole Antonelliana é um cartão postal de Turim. E aí a gente tem um museu de cinema lá dentro e a gente conseguiu promover um festival de cinema nessa sede, nesse espaço que é bastante prestigioso e privilegiado. A gente teve outras iniciativas também no campo do teatro. A gente promoveu por alguns anos teatro em língua portuguesa, também um teatro bastante tradicional da cidade de Turim. Fizemos ciclos de leitura junto à biblioteca, fizemos... nós temos um festival de cinema um pouquinho menor, porque eram 2 edições, essa que foi na sede da Mole Antonelliana do Museu do Cinema, mas também promovemos junto com a Associação Portuguesa uma mostra de cinema cult, cinema nacional, com as várias... cada ano tinha um tema, e fizemos uma série de encontros. Ou seja, a gente trabalhava as várias vertentes da cultura brasileira, naturalmente valorizando um pouco mais a questão da cultura que não é da cultura popular brasileira, mas não aquela cultura popular que chega na Europa, né? Então, a nossa ideia foi sempre aquela de alargar um pouco os horizontes da cultura e aproximar a Itália do Brasil. Isso no campo cultural, empreendedorismo, eu falei. No campo do associativismo, a gente fez algumas iniciativas também, que o objetivo era reforçar e promover alguns grupos que eram informais, mas que tinham a nossa proposta, né, de promover o Brasil, portanto, tentando agregar e integrar iniciativas desses grupos. Então, um exemplo que foi, assim, um projeto mais articulado, foi a Festa Junina de 2019, que a gente reuniu o grupo Flor de Cheiro, com a manifestação folclórica, reunimos o grupo do forró, que dentro do quadro da Festa Junina ficou responsável pelo show, e também por uma exibição. Tivemos também uma quadrilha, e, portanto, se formou um outro grupo dentro do grupo da Festa Junina. Foram 14 famílias que participaram, 14 casais. Reunimos 7 iniciativas empreendedoras brasileiras, do micro e pequeno empresário, artesanato, produtos de beleza, educação, tivemos comércio, enfim, comida também típica,
que também foi da festa junina. Então, foi um projeto bastante articulado, e aí entra o trabalho que é o carro-chefe mesmo da associação, porque tudo isso que eu falei são os projetos que a gente envolveu, né, que a gente conseguiu envolver as diferentes realidades, mas o carro-chefe da associação mesmo é a questão do projeto, da mobilização dos recursos, enfim, a parte técnica de como conduzir para poder chegar a ter esse tipo de resultado. Então, eu falei para você que em 2013 eu cheguei e caí de paraquedas. Ao longo desses anos, eu tive a possibilidade também de experimentar muitas coisas, com grandes satisfações nos resultados que a gente obteve, mas também grandes aprendizagens, né, do ponto de vista de como conduzir, aprendemos, erramos, enriquecemos e resistimos. Verdade. Você me fez lembrar a frase de um grande educador, de Paulo Freire, né? Quando ele fala que ninguém nasce feito, é experimentando no mundo que nós nos fazemos. E é assim mesmo, né? Nas experiências a gente vai crescendo, vai fazendo, e quanta coisa boa você compartilhou, né? A Rosa está falando aqui. Que atividades culturais ricas, teatro, cinema, ciclo de leitura, essa interação também foi bem legal. Itália, Brasil, Portugal. Você deu o sentido, você falando da festa junina, eu estava lembrando das festas juninas, que a nossa festa junina é uma grande comunidade, né? A gente envolve aquele com a comida, a música, a dança, o ensaio da quadrilha, quantas coisas. Eu acho que a festa junina, ela é a festa mais representativa do Brasil, mais do que o pessoal fala o carnaval, né? Eu acho que... sou nordestina, então no Nordeste o carnaval também é muito sentido, mas a festa junina ela tem outro aspecto mais acolhedor, mais de família, de quietude, é muito gostoso. Porque eu choro com saudade. Não, eu acho que a festa junina, ela tem essa coisa mesmo que você falou, e assim, o brasileiro, quando ouve de festa junina, pensa logo na comida, no cheiro, nas cores, na alegria, e quer levar todo mundo, né? E o carnaval já é um pouco diferente, então eu acho que assim, se alguém na Itália chega para mim e fala, mas não, qual que é a melhor festa do Brasil? Eu não tenho dúvida na hora de responder. Participação especial, eu escutei. A Rosa está dizendo que Torino também está no roteiro dela e que ela vai querer conhecer esse museu que você falou. Ah, que maravilha! Que parabéns, Carla, assim como todos. Eu comecei da pouco a participar e agradeço a todos por tudo que fazem para nos ajudar e ajudar nossos filhos a manter viva a nossa língua. E aqui a Rosa está dizendo que o nome do ciclo tinha que ser no feminino, viu? A gente vai corrigir tudo agora. A Rosa é animada, viu? Quando a gente faz a quadrilha aqui, ela que anima a quadrilha. Que bacana, Paulo. E que essa energia toda, né, dessa sua trajetória, desse seu conhecimento, porque o que a gente tem falado aqui da nossa coxa de retalhos é que na nossa rede, cada um tem um conhecimento diferente. E são esses retalhos diferentes, com essas experiências, com esses olhares, que nasce toda a beleza, que nasce esse crescimento, né? Essa produtividade que cada um contribui com o que sabe, com o que tem, e aprende também, né? Porque não é só uma coisa que a gente vai aprendendo. Então, você já está trazendo, né, um pouco dessa sua experiência, desse seu aprendizado, que está em constante aprendizado para os nossos trabalhos da rede. Não sei se você pode dar algum spoiler. Pode hoje, não? Não? Vamos animar o pessoal, né? Posso falar sim, vou adiantar já. A gente está junto com um grupo muito, muito animado, muito entusiasmado. A gente conseguiu já mobilizar uma série de prêmios interessantes e bem logo em breve a gente vai estar lançando a nossa rifa. Então, essa é uma iniciativa que vai ser muito importante para a rede, muito legal pela coordenação, estou muito feliz de participar junto com a turma toda também, né? Mas eu acho que isso vai ser fantástico, até porque o projeto Contando Histórias também está voltando com tudo, né? Então, essa novidade aí
Vai ser... Eu queria aproveitar para dar as boas-vindas, né, para o pessoal. A Carla falou que ela está mudando de país, e o Grupo Brasilidade é animado também. O Grupo Brasilidade está movimentando... E acho parceiros animados também. Está movimentando as redes sociais, mas um dos novos parceiros... na verdade, os novos educadores, né? A gente está recebendo, a gente encontrou uma nova educadora que também tem uma formação em pedagogia e que vai dar continuidade nas atividades do Contando Histórias em Turim. Então, já nas próximas semanas, essas conversas já começaram há 2 semanas, mas a gente vai dar continuidade com ela, com a Lucy Kelly e com a Gabriela. E vamos contatar os pais agora para começar um projeto, um percurso de planejamento, né, para entender aquilo que os pais esperam, né, dos nossos, como projeto pedagógico, e para a gente também vir de encontro com aquilo que a essência mesmo, né, promover o encontro para as crianças, sem deixar de lado essa grande faixa etária aí que temos, né, então, como grupos, como exigências. Então, o projeto, mais uma vez, respira áreas de superação e de continuidade. Então, isso é uma satisfação enorme, porque quando a gente sabe, quem promove uma iniciativa no português como língua de herança sabe o quanto é difícil mobilizar, assim, pessoas qualificadas, né, pessoas que têm o interesse, que têm a paixão, que têm a disponibilidade, que abraçam o projeto. E eu não falo isso só para o projeto do português como língua de herança, eu falo isso para todas as realidades associativas que nós temos, que promovem, vamos falar como a nossa, né, que promovem a comunidade brasileira. Então, é uma comunidade pequena, que resiste, que se mobiliza, que não deixa a peteca cair, né? Então, mas não é fácil. Então, e eu fico muito feliz de ver que a gente conseguiu mais uma vez. Que maravilha. Paulo, você me perguntou quanto tempo vai durar essa live? Meia hora. A gente está em 1h02min e 54 segundos. Já passou rapidão. Não, mas é porque a gente começa a contar coisas que são importantes. Esse registro é um registro que a gente está fazendo com muito carinho, dessa história, né, dessa rede que a gente está tecendo com a Rede Povo Itália. E para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que você falasse agora um pouco desse seu lugar enquanto pai de 2 ítalos brasileirinhos, né? Bom, para mim, na verdade, é uma expectativa mais do que uma experiência amadurecida, porque os meus filhos, eu tenho um filho de 2 e um filho de 1 mês e 15 dias, né, e basicamente esse é o Leonardo. Ele participou no primeiro ano, quando ele nasceu em 2019, o primeiro ano ele conseguiu participar, depois em 2020 a gente teve a pandemia, então o percurso dele dentro do projeto foi bastante curto, mas eu vejo a importância que as crianças têm dado, as crianças mesmo, elas comunicam essa importância do projeto, e a gente vê os resultados, né, como as crianças saem satisfeitas, os pais saem satisfeitos. É uma oportunidade também de passar um final de semana em grupo, trocando ideias com outros pais. É um ambiente muito acolhedor, é um ambiente que a gente encontra a nossa identidade, enfim, é um lugar de encontro mesmo. Então,
a minha experiência como pai, que é mais uma expectativa de dar continuidade, é dar essa oportunidade para os meus filhos experimentarem esse contexto que eu acho que é extremamente enriquecedor. Ai, Paulo, obrigada. É bom a gente ouvir, né, que a gente vê muitas mulheres envolvidas com o povo. E hoje a gente tem um homem também que é envolvido, porque isso não faz parte, né, de gênero. É uma questão, né, identitária, de necessidade, de vontade de manter, né, as nossas raízes, as nossas origens e de transmitir também esse nosso legado intelectual, histórico, para os nossos filhos, para a nossa família, para quem está perto de nós. Que às vezes se estende também, não é só nossos filhos, amigos. Então, eu quero te agradecer, Paulo, pela sua disponibilidade, por ter vindo conversar com a gente, contar um pouco da história da associação, do projeto. Agradecer a Carla, a Amanda também, que estiveram com a gente. Muito obrigada mesmo. Te dou 2 segundos, tá? Para você se despedir. Não, eu que agradeço, o Yara, pelo convite. Para mim foi um prazer imenso, principalmente pela importância que eu dou por essas iniciativas do português como língua de herança. Então, eu agradeço a você, mas agradeço também a toda a rede POL, porque a minha admiração por cada um que está envolvido nesses projetos é imensa, e a minha gratidão é enorme, não por uma questão de afinidade, não por uma questão de qualquer outra coisa, mas simplesmente por saber que tem aquele lugarzinho ali que a gente pode trocar ideia sobre uma coisa que para mim é tão querida, que tá bem, né, dentro daquilo que eu busco. Então, isso para mim é importantíssimo. Então, eu agradeço a vocês todas, porque eu posso falar que vocês são todas. Você pode falar todas. Obrigada. A gente realmente se reúne por afinidades, né, por um objetivo em comum. O grupo se forma assim, né, por ter aspectos em comum. Então, obrigada. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença e até a próxima, né? Vamos continuar, sigamos juntos, como eu gosto de falar. E eu estou aqui nesse momento como Grupo Brasilidade, mas representando e registrando com carinho toda essa história que a Rede POL tem. Valeu, muito obrigado. Gente, a gente está conseguindo extrapolar as lives, mas aqui eu quero rapidinho encerrar essa live. Na primeira live eu trouxe Cora Coralina, e eu quero retomar um pouco da Cora hoje, da Cora Coralina, falando sobre a coxa de retalhos, né? É o texto dela que fala: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. E é isso que a gente vai fazendo aqui a cada live, acrescentando um retalho novo. Eu aproveito mais uma vez para agradecer o projeto Contando Histórias. Agradeço mais uma vez todas as iniciativas e projetos que passaram por aqui e que ainda irão passar. Quinta-feira a gente tem mais uma live. Lembro a todos vocês que essas lives estão salvas na nossa página Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües e também no nosso canal YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos na quinta-feira.